Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Python com Django, módulo 1, aula 7 do grupo Seagull. Espero estarem acompanhando e que esteja já clareando algumas coisas. A gente às vezes já quer chegar lá na frente sem entender o básico e, bom, por experiência própria, eu já sei que não funciona. Enfim, hoje eu tô refazendo o vídeo, a aula, a outra eu achei que ficou grande e não foi objetivo, né? Na verdade eu entrei em muitos detalhes, essa é a real. Então hoje eu vou ser mais focada e vamos falar de CSS, né? Para quem já conhece, talvez vocês entendam como vai funcionar com o Python e Django. E deixa eu vir aqui para o próximo slide, aqui. E para quem não conhece, vai ter aí o seu contato, mas não é o foco do curso. Eu vou falar um pouco, até para fazer um pouco sentido do que a gente vai fazer. E eu também trouxe uma proposta de projeto, de um assunto, né? Porque a gente vai ficar só vendo cadastro de usuário. Eu acho que tem que ter, né, como se fosse um objetivo, né? Um propósito. Uma loja, então eu decidi que vai ser uma loja de venda de produtos. E eu decidi por isso porque eu acho que é algo abrangente e que é meio que hoje está acontecendo muito, né? Não sei se pode dizer que está em alta ou na moda, eu não sei nem qual palavra usar, mas é algo que abrange bastante coisa, inclusive questão até de frete, se a gente for falar isso mais a fundo. Não sei para onde vamos caminhar, mas temos que ter alguma direção. A direção seria essa, então, tá? Não sei até onde vai também o módulo 1. Vai ser tudo de acordo com a evolução do curso. Então, hoje nós vamos criar esse estilo CSS com algumas definições básicas, como o fundo de tela, a fonte, de forma geral. E eu vou mostrar para vocês qual a diferença de falar quando eu falo de forma geral, que seria para o site todo, ou para uma classe, ou um label, né, que seria onde você escreve uma string, que seja um texto. Não necessariamente precisa ser dentro de um label, pode ser dentro de um P, que é parágrafo. Enfim, quer dizer o quê? Que toda vez que eu for usar texto, não importa como, ele vai utilizar essa definição, mais ou menos isso, tá? E o fundo, a mesma coisa, né? Imagina, eu quero ter o site da cor azul, e eu não defino isso, né, no meu CSS, eu vou ter que colocar em todas as páginas, né? Não faz sentido. Então, a gente cria essas regrinhas, essas definições básicas, que é para ter um padrão, né? Um site não se trata só de funcionalidade, no sentido de se ele funciona ou não, né? Nesse caso, mas a funcionalidade no sentido se ele é funcional, né? Uma vez um professor, por exemplo, disse que se uma pessoa entrou num site e levou mais de 3 cliques para achar o que ela procura, ela sai do seu site. Isso há muitos anos atrás, hoje deve ser um clique. Tô brincando, mas realmente não sei a estatística de hoje em dia. Mas se há muito tempo atrás eram 3, vocês imaginam hoje. Então assim, o site, se ele não for padrão, você já confunde a cabeça do usuário, né? Então é só para vocês entenderem o porquê eu tô falando da questão padrão. Só uma dica em referente a cores. É sempre legal ter a paleta de cores, que elas se combinem, e você brincar, digamos assim, dentro daquela paleta, um meio termo, uma cor um pouco diferente. Então, vamos supor, quando eu falo paleta, são as cores que vão compor o meu site. Então, vamos supor, se a gente fosse fazer um site do Python com Django, esse aqui ou é preto ou é um verde bem escuro, e esse é um verde mais claro. Aí tem o branco da letra, tem esse amarelo. Tudo isso aqui eu poderia usar dentro do meu site, que ornaria, certo? Aí vamos supor que eu defino o meu texto para ser preto e o fundo para ser verde, né? Imagina você ter que fazer isso em todas as páginas, né?
olha, aqui o texto é... Não, você define num arquivo que ele vai ser único para aquele projeto e ele já sabe que tem que ser daquele jeito. Nossa, mas agora justo nesse P eu queria que fosse diferente. Aí sim você vai criar um identificador único para aquele específico, para aquele texto específico, que ele vai ser negrito, por exemplo. Entende? Então o CSS é o que tem essas jogadas e é o que permite você. E aí quando eu falo de jogar, você então usar um amarelo para alguma coisa, aí o amarelo, por exemplo, por ser uma cor muito chamativa, você pode usar só para fazer algum efeito. Você viu aqui no logo da Sigo, aqui não aparece por causa que o contraste é bem parecido, mas tem um amarelo. Então o amarelo é para uma coisa mais como se fosse uma sombra. Aí o azul, por exemplo, já pode ser utilizado para títulos. Por exemplo, os botões, eles podem ter essa cor e essa, por exemplo, e o texto em branco, né, que vai manter esse padrão. Enfim, é no CSS que define tudo isso, tá? E eu aconselho sempre a ter, assim, é essencial, não é nem nesse desejado, é obrigado. É brincadeira. Assim, gente, é básico, é padrão, e assim, se não tiver, você vai ter problema. E se a sua intenção é ter usuários e ser um site, né, bem visitado, esquece, não vai ser, se ele não for feito dentro dessas regrinhas. Então vamos lá. Para criar o arquivo estilo CSS, no caso do Python com Django, a gente vai ter que colocar dentro da pasta static/css. Lembra que a gente criou lá atrás? Porque eu já falei pro meu sistema onde ele tá. É a forma de organizar também. Eu poderia ter colocado o nome de o que é, por exemplo, cascata está, não lembro a tradução de CSS, é estilo em cascata, um negócio assim. Eu podia colocar cascata, não importa, mas em algum lugar eu vou ter que apontar para essa cascata, tá? Então no caso aqui é o CSS. Eu posso criar o arquivo na mão aqui, né? Então vamos, já deixei aberto aqui seria, né, nossa pasta do curso. Então eu venho aqui static imagens, ou desculpa, CSS, aí botão direito, novo, e estilos, cria um texto. Gente, não se esqueçam de marcar a opção de exibir a extensão do arquivo, senão vocês não conseguem criar, ele vai entender que é um TXT, tá bom? Então eu vou colocar estilos, tudo minúsculo. Nome de arquivo geralmente é sempre utilizado minúsculo. Aí ele pergunta, né, se quer alterar. Aí aqui, ó o ícone que ele tá, porque eu ainda não defini pra ele. Então eu venho aqui, vou escolher outro aplicativo. Isso aqui é bobeira, tá? Agora é coisa de Windows, é só a minha configuração. Eu quero que ele sempre abra com o Notepad. Aí ele vai mudar o ícone. Ó, já mudou. E abriu o arquivo. Beleza, tá em branco. O Notepad++, ele também tem o reconhecimento das cores pro arquivo CSS, tá? Eu já defini alguns pra gente ganhar tempo. Então eu vou copiar, tá? Eu vou explicar pra vocês. Então, esse é o nosso arquivo e essas são as nossas definições. Então, quando eu for falar de elementos do HTML, né, que são as tags em si, eu não coloco nada, eu já coloco direto o nome da tag. No caso aqui é o P, que é o parágrafo. Se eu quiser falar de uma classe, eu vou colocar um ponto. E se eu quiser falar de um elemento, de um ID, eu vou colocar hashtag. Como eu disse, não é aula de CSS, mas eu estou passando mais ou menos por cima para vocês entenderem, porque a gente vai acabar usando eventualmente uma coisa ou outra, né? Não tem jeito. Vou passar rapidamente aqui, ó. O width seria a largura, o height seria a altura, o background color seria a cor de fundo, font family, qual é o tipo da família da fonte, e o overflow x hidden, o overflow é de mexer, ó, isso aqui, tá? Esse é o Y.
que é de... não vou lembrar agora o nome. Gente, me deu um branco. E o X seria aqui na horizontal. Então, quando eu coloco o Ryan, ou seja, ele não vai estender o meu site para lá, ele vai quebrar. Ele não vai dar a opção da rolagem, certo? Então, isso é específico de acordo com a vontade do cliente. O H1, o H2, o H3, todos eles já possuem uma definição pré-definida. Todos eles, na verdade, né? Então, se você não tiver CSS1, né, CSS nenhum, o HTML ele vai usar o padrão dele, tá? Então, quando eu crio dessa forma, ou seja, eu quero que ele substitua o padrão, né, daquele browser, no caso, para essas definições que eu estou criando. Então, o H1, como eu mencionei, ele já possui cor, tamanho, nananana. Só que eu quero definir do meu jeito. Eu quero que o H1, e detalhe, tá? Padrão, do menor número é o maior o tamanho da letra. Então, o H1 é bem grande, o H2 é menor, o H3 é menor. Então, pra confundir mesmo, eu acho. Tô brincando. Mas vocês entenderam? Quanto menor o número, maior é o tamanho. Só que quando eu defino aqui, ó, eu altero o tamanho que se eu quiser. Aqui no caso eu não troquei, ó, eu deixei o tamanho normal. Vamos ver se tem algum aqui que eu mudei. Aqui, ó, font size. Aí aqui no 3, eu nem sei qual é o tamanho da fonte, mas eu quero, no meu caso, tô brincando, tá, gente? Vocês sabem que eu faço isso para descontrole. Esse aqui eu coloquei 28. E é isso, né? Assim, é o que eu falei, não dá pra eu entrar no detalhe do CSS, senão o povo não volta mais. Fala, me prometeram ter Django com Python. Mas é porque tem coisas que são importantes, né? Quando a gente for criar, vocês vão entender melhor. Bom, aí então, isso aqui seria o que? Vamos chamar de elementos, né? Os elementos padrões que eu, como se fosse assim, sobrescrevi. Então, aquilo, porque o elemento, ele tem várias propriedades, certo? Então, a cor é uma propriedade, o alinhamento é uma propriedade. Então, o tipo do H, o H é de header. Header seria de título, né? Cabeçalho, desculpa. Pro inglês, para vocês entenderem porque eu tô falando de H. Porque seria a letra que mais relacionada a título, né? Do site. Bom, aí, então vamos supor, eu alterei 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Do padrão, vamos supor. E ela tem 20. Essas 14, a diferença, ela vai usar a dela, porque eu não defini aqui, entende? Então, às vezes, você faz de um jeito e alguma coisa não tá dando certo. Por quê? Porque tá usando a propriedade intrínseca dele, que você às vezes nem sabe que existe. Então, por isso que, assim, eu sempre recomendo utilizar o seu próprio CSS. Opa! Nem que você, no seu primeiro, vai apanhar, que foi o que aconteceu comigo. Você vai apanhar. Os próximos, você já tem, entende? Bom, então eu criei esses padrões. O topo, que seria o que? Por que eu criei como uma classe? Porque não existe o nome topo, né? Eu quero separar. Então, aqui, ó, seria o topo e aqui o container, tá? Só para vocês entenderem do que eu tô falando aqui. Então, essa classe, ela vai definir os elementos dessa parte todinha aqui, tá? E essa outra classe vai definir as propriedades do que ficou para baixo aqui até onde o topo vai. Por exemplo, então, se eu coloco já aqui um high, né, que é de altura 30%, eu tô falando que eu quero 30%, então vamos por a página toda é 100%, certo? Então, vamos por aqui é 100%. Então, eu me basei mais ou menos 50 aqui, que é metade, coloquei 30. Só para vocês entenderem,
tá? O que eu tô querendo dizer. É aqui que eu defino, então eu vou falar que ele vai ter 30%. E por que utilizar os percentuais é melhor? Porque se você jogar em pixel, de repente, a menos que, lógico, você prepare o seu sistema para isso, ele vai ficar torto para outros usuários. E o percentual não, ele adapta. O percentual meu é um, o percentual do outro é outro, entendeu? Então o site fica mais responsivo, tá bom? Então é isso. Essa seria a dívida do topo e essa a dívida do container. Aqui eu só dei esse exemplo para mostrar para vocês. E o logo eu coloquei em hashtag porque eu vou colocar uma imagem, certo? Que vai ser esse cara aqui. Então eu até mudei o layout aqui, ó. Então ele vai ser retângulo, né? Que é esse cara. Aqui em cima será fixo e terão os links. Aqui podemos deixar para mensagens, né? O título, alguma coisa assim. Aí o container vai ter o que? O corpo do e-mail, texto, cadastro de produtos, e aí vai vir tudo aqui embaixo, né? E é isso, tá? Aqui, gente, eu trouxe para vocês 2 links muito bons, assim, referências ótimas de CSS. E eu mencionei, acredito, na última aula, sobre os campos do The Django, quando a gente cria os modelos. Lembra que criamos os modelos? Então tem o time, o date time, integer. Aqui nesse link, é que se eu abrir vai demorar muito. Ai, caramba. Tá, e aqui nesse link, você vai ver à sua direita uma árvore com todos os tipos de campo. A única coisa ruim é que é tudo em inglês, tá, gente? Tem muito pouco material em português. Aliás, o curso que eu fiz foi todo em inglês. Apesar de eu falar inglês fluente, a questão, né, técnica, às vezes a gente se confunde. Então, por isso que talvez as pessoas tenham tanta dificuldade. Então, meu papel aqui também é facilitar. Bom, então aqui a gente colocou o arquivo lá, salvamos com a extensão. Então, qual foi o que eu falei? A cor do fundo, o estilo, o tamanho da letra, o modelo de botão, definir tamanho e posicionamento do layout das divs. As divs, container, é como se fosse assim, um agrupamento de objetos. Então, eu posso ter um quadrado aqui, um outro quadrado, ou retângulo, né? Tô fazendo assim, um retângulo, que são as minhas divs. Então, elas apenas demarcam o espaço, ela não tem nada, né? A menos que você define, por exemplo, um background, o fundo dessa div, ela vai ficar invisível, você não vai nem ver se você não colocar lá dentro nada dela, entende? Ela apenas está lá para receber alguma coisa. E por que é recomendado utilizar as divs? Porque com elas você consegue posicionar os elementos de uma forma mais fácil, além da questão das classes, né, que você usa e fica mais fácil de trabalhar. Por exemplo, formulários, né, você cria uma classe formulário de cadastro, um exemplo. Então é uma forma também de utilizar disso. E um ponto muito importante do CSS, para quem não conhece, é o position. Se eu falo que ele é relativo, ele vai ser relativo à classe ou que seja o elemento anterior a ele, tá? Se eu coloco absoluto, ele sempre vai ficar, claro, eu definindo as posições aqui, ele vai ficar sempre naquele local. Mas eu tenho um texto que tinha que ser escrito ali. Se o texto tiver como relativo, porque o texto também pode ter isso, né? Posição. Todos eles podem, tá? Praticamente, eu não sei nenhum elemento que não tem position. Porque assim, tem uns que não tem. Se eu falo de corpo e defino essas coisas e coloco a fonte, ele não vai saber do que eu tô falando, né? Porque eu já misturei os assuntos. Mas assim, não são todas as propriedades iguais entre os elementos. Ponto. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Não faz sentido, por exemplo, falar fonte para uma imagem. Isso é um exemplo.
Aqui eu acabei me atrapalhando, desculpa. Bom, e é isso. Então, eu vou definir aqui o meu corpo, o topo, o container, a mulher do piolho, o container, e vou criar aqui o nosso, o nosso lindo site, a princípio sem nada, né? Exatamente como tá aqui, ou quase parecido, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou pausar para poder definir primeiro, né, como que eu vou fazer, e aí depois eu acelero o vídeo e, bom, a gente vai falando sobre a respeito. Vamos lá, então. Voltei, pessoal. Não sei se vocês repararam, eu criei esse P-Label, porque é muito comum, né, utilizar o label depois de um P. O que é o P, que é de parágrafo? Ele, se eu coloco assim, ó, P, aí eu digito um texto, fecho o P, abro um novo P, digito um texto, ele sozinho, ele muda a linha, ele quebra a linha, certo? Agora o label, se eu fizer label, texto, fecho label, label, texto, fecho label, eu não tô colocando BR, que é o enter, ele não vai dar enter, né? Então, por isso que eu falei, o P é de parágrafo, ou seja, toda vez que você abre o P, você tá falando, ó, pula a linha, então ele automaticamente pula. O que eu fiz aqui? Defini a altura, o tamanho, a cor, o top aqui e o left, e falei aqui que a posição dele é relativa, ou seja, o item que tiver vindo anterior a ele vai descer 10 no caso, né, e vai sempre estar 30 pixels da esquerda para a direita. O test align justify, ou seja, ele é justificado, né, que é aquela opção também que tem no Word.
E o edit coloquei 90%. Eu nunca uso 100% da tela para essas coisas, isso é coisa minha. E o label, a única coisa que eu fiz foi colocar um pouco a letra maior, definir o tamanho, a largura, né? No caso aqui do P é como se fosse a linha inteira. Já o label é como se fosse um título, a ideia é essa, né? Por isso que eu aumentei a fonte e a cor e coloquei bold, que é negrito, certo? Aí esses aqui depois vocês podem ir pausando, mas é só definições simples, básicas e assim, pra ser sincero, eu não testei. Então, gente, não brigue comigo, porque quem fez não fui eu. Tô brincando. O topo eu peguei 30%, falei que é absoluto. Isso aqui, quando eu falo absoluto, ele pega esses valores baseados na página, né? Então, 0 pixel é lá, como é top, seria lá em cima da página, né? Então, no matter what, né? Não importa o que for, ele vai começar lá do topo. E 5 da esquerda para a direita, também por conta de para ele não ficar muito grudado, mas é que eu inventei, não sei se vai funcionar. O high eu deixei alto, mas o ideal é definir, na verdade eu já tinha colocado ali, né? Achei que era o outro. Aí o container, que seria o corpo, né? A largura é quase 100%, aí sim o high é alto, porque ele vai crescer, né? Vai ter páginas que vão ter mais textos, enfim. Já o topo eu não quero que ele mude, por isso que eu defini o high, entendeu? E quando você não quer, né, que ele vai depender do conteúdo, você deixa ele no alto. E aí aqui as posições. Bom, se a gente estivesse falando de um site comum, se a gente olhar, uma estrutura básica é assim, certo? HTML, a linguagem e fecha HTML, o head, né, que é de cabeçalho, que é onde vai o que? O CSS, o JS, tudo que é como se fosse externo ao seu site, mas que ele vai usar como uma de referência, por exemplo, como se fosse um import, digamos. O body seria o seu site em si, desde lá do comecinho até lá embaixo, tá? O head, ele não tem um espaço no site, entende? É isso que eu quero dizer. O body é toda a tela, toda a página. Então é aqui que entra o código, né? Um exemplo aqui é que não tá salvo, calma, deixa eu só exemplo 1.html. Olha lá, ele já mudou a cor. Então é assim que esse aqui é meio que default, né, é padrão para ele interpretar o nosso dicionário com acento, sem acento, sem cedilha, essas coisas. Esse aqui a princípio ele não é obrigatório. Porém, se você quiser utilizar as funcionalidades de adaptar o seu site para o celular, que no geral é o mais indicado, você precisa desse link aqui. Ele que interpreta, né, e adapta o conteúdo seu para um celular, seja qual for o dispositivo que a pessoa esteja usando. Se define, na verdade, por tamanho. E aqui é onde eu aponto o meu arquivo CSS. Veja que aqui eu já uso o href seria o caminho, certo? Eu não estou usando um caminho bonitinho, né? Então, não é comum, digamos assim. Eu tô falando, basicamente, aqui já é um código do Django, né? Tô falando, olha, dentro da página static, vai ter um arquivo... nossa, eu vi isso errado. Vai ter uma pasta CSS e dentro dela vai ter o estilos.css. É isso. Ele vai saber. Por quê? Porque a gente definiu o static lá atrás, lembra? Então, você pode fazer isso, não é muito melhor? Imagina você tem que deixar um endereço fixo, se você um dia quiser mudar, por exemplo, né? Então, é dessa forma que a gente faz. Daí você vai falar, mas o HTML vai entender isso? Aí é que tá. Não.
apenas dentro de um aplicativo de Django, né? Bom, daí, então, esse seria já um arquivo HTML, uma página, a gente já pode chamar de página, né? Onde eu estou apontando o meu arquivo. Se eu utilizar dessa forma, só apenas assim no Windows, né? Então, se eu vier aqui na pastinha onde está o projeto, eu tenho o arquivo HTML e eu só teria que alterar para abrir no browser, né? E tenho o CSS, só que ele não está exatamente aqui, certo? Então ele vai dar erro. E mesmo que ele estivesse, ele não ia entender. Por quê? Porque eu estou fazendo através de um processo normal de HTML. E ele não entende, né? Quem entende isso aqui é o Django. Ele que conversa, né? De uma certa forma, digamos assim, né? Falar no português para ficar bem claro. Que conversa com o browser para falar, ó, isso aqui significa este caminho, é como se fosse assim, uma tradução, entende? Assim, mas qual a vantagem de fazer isso no Django ao invés do outro jeito? Flexibilidade é uma delas, né? Imagina se você precisar alterar o nome ou qualquer coisa do tipo. Enfim, existem diversas, como eu falei, a aula não é CSS, desculpa. Bom, e é isso, né? Agora, então, eu estou aqui na página do curso, do módulo 1, né? Onde está o arquivo Manage. Eu vou criar uma nova aplicação. Depois eu vou pausar, aí eu vou filmar, lógico, gravar, eu fazendo o processo. Mas como a gente já viu, que eu tenho que parar por causa da voz, né? E aí, só para vocês irem acompanhando. E essa é a última vez que eu faço isso, tá? Porque assim, vimos uma vez, fizemos ali, não sei se vocês praticam ou não, e agora vocês vão ver na prática. E eu não vou ficar fazendo isso toda vez. Imagina, tem gente que, né, pode achar até chato. E quem tiver dificuldade, volta e assiste novamente. Mas é só para ficar claro, tá bom? Então, vou fazer o que? Vou criar a aplicação e na sequência fazer o que? A configuração. Lembra que tem que configurar para o sistema entender e etc. Então, é isso. Vamos lá. Olá, voltei. Bom, não sei se deu para entender a parte final que eu fiz aí, mas eu achei mais prudente colocar a página home, que é a principal, dentro do aplicativo principal. Tô brincando. Não, mas é isso, né? Então agora eu só esqueci de mover o arquivo, vou jogar aqui, pronto. Então agora, o que eu fiz, né? Eu coloquei na URL yes, primeiro eu criei o arquivo, criei a função, na verdade eu peguei do usuário, né, e tirei de lá, né? Senão ele vai dar problema falando que não encontrou. Modelos não vai influenciar em nada. Aí na URL do projeto, que eu fiz? Eu apontei agora o nulo para o principal. Ou seja, o principal seria como se fosse o gerenciamento, né? Fica ali. Quando entra nos detalhes, usuário, e assuntos relacionados só ao usuário. No principal seria como se fosse assim, assuntos do site como um todo, né? E a página que eu estava procurando era essa, a que eu tinha criado inicialmente. Eu sei que talvez algumas pessoas que já conhecem Python vão falar, não, mas isso aí é um arquivo HTML, isso não é Python. Realmente, tá? Vocês têm razão. É porque eu acho assim,
como que eu vou aprender a andar se eu não sei nem levantar, por exemplo, né? Então, eu tô tentando entrar com algo familiar, né? Ou seja, eu acredito que todo mundo já viu essa estrutura, ou reconhece uma tag, ou enfim, do que eu chegar aqui com um monte de código. E eu já coloquei, ó, aos pouquinhos, eu não vou falando, mas é uma forma, tá, de ensino, e eu aposto, né, espero que dê certo, mas é por isso, tá? A gente vai ver sim, fiquem tranquilos, inclusive agora. Bom, então, a gente viu aqui no title o página home, né? E temos que acrescentar a parte do head, né? Que agora a gente já criou o arquivo lá no HTML, ou desculpa, na pasta static, certo? E agora vamos na nossa página HTML apontar aqui, porém o HTML ele não sabe o que é um static, por exemplo, né? Ele não sabe. Então é aqui que entra o Django. O que eu faço? Eu venho aqui, abro e fecho chaves. Deixa eu tirar o cursor. Abro 2 vezes o percentual. Eu gosto de deixar um espaço porque fica mais visual. Eu vou escrever aqui, ó, load, em tudo minúsculo, tá? Load static. O próprio Django já sabe, claro, para que serve o load. E, né, aliás, esse comando load static, que é o que? Interprete o static dentro das minhas configurações. Então, em algum lugar tem essa definição e por isso ele direciona para a pasta correta. Então, se eu não colocar o load static, ele não consegue interpretar o que é static. Tem ponto. Não se preocupem, a página não vai ficar assim, tá? É como eu falei, é aos poucos. Bom, vai ser isso. Daí aqui eu vou colocar que eu vou colocar div class, é o topo, né? Depois eu não sei se eu devo ter mencionado tudo, eu já gosto de fechar para eu não esquecer. Então, o nosso 30% lá, né? Então, o que eu vou querer nesse meu topo? Eu vou ter uma imagem, que é o logo. Então, aqui eu uso ID. E entre parênteses normal, eu vou colocar logo, né? Que é onde eu defini tamanho e já a posição e tudo mais. O SRC é igual, aqui eu também uso o static, desculpa, parem, aspas duplas por fora. Aí aqui eu vou colocar novamente assim, e novamente abrindo e percentual no início e no começo, coloco o static, e aí coloco imagens, porque agora eu quero que ele abra uma imagem, certo? E logo ponto .png, eu nem sei depois tem que ver se tá até criado, eu não sei se tá. Em teoria, as definições de posicionamento já foram definidas e é para funcionar. Ah, mas cadê o tamanho, não sei o que? Aí é que entra o nosso cadê? Aqui, né? Ele sabe por conta disso, porque eu criei essa ID logo, então eu defini já o tamanho, posição e etc. Vamos salvar aqui, e deixa eu ver, ó, vamos ver, eu já deixei aqui aberto, então Python manage.py run server. Já mudou a cor, o texto. Ele não achou o logo porque não está lá.
Só um minuto. Toda vez que altera a coisa de layout, às vezes se você apertar só F5, você não vê a atualização, tá? Então, alterou o CSS, o mais indicado é Ctrl F5. Então, ele já mudou um pouco. Mas a questão da imagem é porque ela realmente não está lá. E a ideia era para ficar mais em cima, mas tem que ver a questão de configuração. Mas para vocês verem, né, como foi bem simples. A hora de hoje era realmente para mostrar isso, essa questão. Criei já essa outra aplicação principal. E agora vocês me perguntam, né, como que ele interpreta? Exato, porque por isso que tem que fazer utilizando o servidor, né, a aplicação de Django. Aí agora, imagina assim, tem um site que você tem várias páginas, né, você vende, sei lá, 1000 produtos. Imagina você ter que desenvolver uma página para cada produto, toda vez repetir isso aí no topo. Enfim, legal não? Não, né? Se alguém falou que é legal, vem aqui me ajudar. Tô brincando. Só pra dar uma descontraída, falar da próxima aula, que a gente vai ver sobre esse arquivo aqui, ó, chama base.html. É padrão, tá? Porém, eu acredito que você possa utilizar outro nome, né? Eu já usei, mas vou utilizar o nome que é mais padrão das pessoas falarem, até para vocês, se um dia forem pesquisar, você vai ver que as pessoas mencionam sempre como base, né? Sabe aquela coisa que virou padrão? É mais ou menos isso, mas assim, você pode fazer outro nome, mas é o que eu falei, vou manter o nome comercial. Tô brincando. Porque esse arquivo, ele é sensacional, e ele vai ser o que? O esqueleto do seu site. Então você não vai precisar ficar digitando e redigitando informações que são fixas, como layout, etc, etc. Aí nas suas outras páginas HTML você apenas importa esse base. É como se você falasse assim, olha, utiliza o base como o esqueleto da minha página e adaptando de acordo com as minhas definições do CSS, cria o arquivo, né, HTML, de acordo com o que eu quero. Ai, gente, desculpa, eu não consigo ser muito séria às vezes. Eu espero que tenha ficado claro. Então, assim, a ideia desse arquivo é isso, né? E é muito legal umas coisas que podem ser feitas, que também não são muito ditas ou explicadas de uma forma lúdica, sabe? Fácil de entender. E eu demorei muito para entender. E eu vou tentar explicar de um jeito para vocês que não tem como vocês entenderem. E vocês vão ver a potência e a maravilha que é Python com Django. Não estou patrocinando, mas é porque eu sou fãzaço. E é isso. Questão do CSS, vocês viram, eu acho até que eu entrei demais no detalhe, depois eu fiquei assim, eu não falei nada, mas eu falei muito. Enfim, eu estou tentando realmente focar mais no básico, mas sem deixar passar algo importante, né? Então, se eventualmente formos falar de layout novamente, que seja algo mais complexo, eu entrarei no detalhe se for necessário, tá? De resto, assim, não quero ser repetitiva, não quero ser enrolona, nada disso. Eu quero ser direta, mas assim, não dá pra ser 100% superficial. Aliás, não dá pra ser nada superficial, tá? Imagina um engenheiro construindo uma casa de forma superficial, você moraria nela? Então, assim, por que eu comparei ao engenheiro? Porque aqui, nós, os desenvolvedores, nós é quem criamos a base. Por coincidência, o nome do arquivo. Qual que é a base? É a forma como o sistema funciona, como ele foi estruturado, como ele foi arquiteturado, como ele foi modelado, como ele foi desenvolvido. Às vezes um erro seu causa
bilhões de perda de dinheiro para a empresa. E essas empresas nem sabem, certo? As pessoas estão banalizando muito o desenvolvimento. Não é só isso. Não é escrever no chat GPT. Não é pegar bootstrap. Que eu vou falar um pouco na aula que vem. É muito mais além disso, né? Mas é isso. Espero que estejam gostando. Desculpa se fui rápida demais. Se ficou alguma dúvida, podem mandar mensagem, né? Fiquem à vontade e acreditem estudando o meu melhor. Deixe seus comentários caso, né, queiram sugerir algo, dúvidas, enfim, qualquer coisa, tipo de contato. Eu estou aqui e nos vemos na próxima. Grupo Seagull, curso Python com Django, aula 7, estrutura básica com CSS, módulo 1. Obrigada e nos vemos até a próxima aula. Até lá!